Nesse momento, procure relaxar. Feche seus olhos e leve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Vamos a mais uma palestra de hoje, que está no capítulo 154 do livro de Vinha de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nesta lição de número 154, a prece recompõe. Emmanuel faz a sua inspiração na carta de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: examinai tudo, retende o bem. Na carta de Paulo, na verdade, essa carta tem 5 capítulos, e nós vamos trabalhar exatamente com o último, que é o 5º capítulo. Então, na ocasião de que estamos falando, fazendo um contexto histórico breve, nós estamos no ano de 50 depois de Cristo. Nessa ocasião, Paulo estava em Corinto e ele estava na sua segunda viagem missionária. Ele fazia tudo para levar agora a palavra de Jesus, o seu evangelho, aos europeus. Então, a cidade a qual ele estava se dirigindo era a Tessalônica. A Tessalônica era uma cidade próspera, uma cidade portuária, e que tinha muitas pessoas diferentes costumes, muitas línguas diferentes, e era a capital da Macedônia também. Então, por ser uma sociedade muito diversificada, era difícil para que Paulo pudesse fazer a sua pregação, estando em várias cidades da região da Europa que ele estava se dirigindo para fazer a sua pregação. Então, ele foi inspirado por Estevão, do qual ele foi algoz, a escrever cartas, que assim chegariam ao destino sem que fosse necessário a sua presença. Então, a cidade cosmopolita da Tessalônica, capital da Macedônia, foi o local onde foi a sua carta, dirigida a sua carta para os obreiros, aqueles que iam continuar a missão de evangelizar quando Paulo estivesse fora em viagem. Então, essas cartas, elas eram assim muito preciosas para os tessalônicos, que eram os primeiros europeus a serem evangelizados. Mas eles tinham muitas dúvidas, eles não sabiam como se dirigir em certas ocasiões ainda, porque eles eram perseguidos por serem povos que estavam abraçando o evangelho. Então, a preocupação do Paulo é que as palavras suas chegassem a esses obreiros, a esses missionários, e dessem esclarecimento ao povo, dessem um esclarecimento a esses primeiros fiéis europeus. Então, como ele tinha muita dificuldade através da língua, por causa dos costumes, já que a cidade era cosmopolita, ele precisava, então, ele recomendava aos obreiros para buscar esclarecimento sobre o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam pregando, porque eles tinham que ter uma visão mais, assim, de não criticar o outro excessivamente, mas fazer com que todos se sentissem acolhidos pela nova fé, sem críticas ao outro, sempre pregando bem, na paz, dando os bons conselhos e muito respeito também entre eles. Então,
Paulo, nessa ocasião, ele não poderia, ele escreveu a carta, como eu disse, da cidade de Corinto, porque ele havia sido expulso na primeira viagem missionária que ele tinha estado lá, pelos próprios fariseus, que ele já tinha feito parte também, numa outra fase da sua vida, quando não era chamado Paulo, e sim Saulo de Tarso, ele ainda não era convertido. Ele fazia parte do Sinédrio, um homem culto, de família de posses, e que teve todo a ajuda, os ensinamentos, a sabedoria da Torá. Então, quando ele chega para começar a fazer a sua conversão dos gentios e dos tessalonicenses que estavam ali, ele foi mal interpretado. E as pessoas do Sinédrio que viam, que acompanhavam Paulo nessa missão, achavam que ele estava sendo um traidor da Torá, que ele não estava cumprindo com as leis da Torá. E não era bem assim. Paulo, ele queria que as leis da Torá fossem obedecidas, mas não simplesmente porque elas estavam escritas pela palavra, mas assim, que fosse um trabalho interior de cada fiel, que fizesse aquilo que era bom, que fizesse aquilo que era civilizado, vamos dizer assim, sem criar tumultos, conversando, sem criticar em excesso, tendo muita paciência, e ele ensinava isso a todos os seus obreiros também, inclusive quem foi com ele nessa missão, Timóteo, Silas e Lucas. Aí então, a gente, no texto estamos assim, por que desdenhas, né? O que ele queria dizer com isso? Emmanuel, ele provoca a nossa atenção nesse versículo de Paulo, e ele coloca o Paulo como o grande iniciador do cristianismo. Aliás, Paulo é para muitos o pai do cristianismo, porque ele dava o exemplo, ele era o exemplo prático da fé ativa. Sua vida era de abnegação. Se tivesse que passar fome, ele passava. O que importava era dar, sempre dar, ao invés de receber. Então, ele tinha um exemplo de conduta que ele seguia regiamente, e com isto ele via que as situações que ele vivia e que as outras pessoas que estavam ali sendo evangelizadas tinham que ter uma atitude compatível também com aquilo que estava sendo ensinado. Então, o amor fraterno para Paulo era muito importante, essa nova leitura de amor fraterno que Jesus faz. Então, assim, amai-vos uns aos outros, né? Isso era uma novidade da Boa Nova, era uma coisa que naquela época era quase que impossível, né? Amai-vos os seus inimigos. E era isso que o Paulo justamente queria levar, essa nova tônica do perdão, essa nova tônica do amor. Ele encorajava os tímidos, ele pregava a paciência, ele pensava que a fé deveria ser sustentada pelos mais fracos, de forma que eles não se desviassem por questões de dinheiro, que desviassem a sua fé por alguma outra coisa, alguma tentação, vamos dizer assim. Então, ele trabalhava muito, ele escrevia muito e sempre aconselhando a todos essa análise de tudo que era lido, de tudo que era escrito, para que tudo ficasse bem entendido entre os fiéis. Então, quando a gente analisa hoje os problemas que a gente tem, voltando agora à atualidade, nós vemos que as fake news, né, estão muito aí em voga, toda hora, nos nossos WhatsApps, nos nossos meios de redes sociais,
e criadoras, são criadoras de justamente de confusão, de mal-entendidos, que podem até prejudicar os outros, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente manda, no que a gente está enviando para o colega, que às vezes até vem de um amigo, um comentário, alguma coisa assim. A gente tem que verificar, tem sim, tem que ver se é viável, se é correto aquilo que está sendo passado, e investigar, né? Investigar, não criticando e ameaçando, mas estudando, vendo quais as possibilidades, se aquilo realmente vem de uma pessoa de boa índole. Então, quando nós escolhemos os nossos programas de televisão, quando nós escolhemos os nossos filmes, vamos procurar alguma coisa que eleve a nosso coração, o nosso sentimento, retirando aquilo que é ruim e nos transmitindo coisas positivas para a nossa vida. Então, ele também pensa, nós devemos pensar nessa reflexão de Emmanuel, também com as nossas crianças, porque as crianças estão hoje muito ligadas, elas praticamente nasceram já, né, mexendo em toda essa parte de joguinhos. Você vê crianças de 2 anos, 1 ano, mexendo, brincando com aquilo, e os pais, às vezes, assim, as deixam sozinhas e não olham com atenção o que seus filhos estão vendo ou estão brincando. Isso é muito importante, isso é uma coisa que os pais devem ter sempre atenção, porque as crianças não sabem ainda o que é real e o que é imaginário. Então, essa orientação, essa disposição dos pais de ficar junto, de procurar um programa adequado para seu filho, para essa criança, responsável para cuidar de que aquilo que está sendo transmitido seja adequado à sua aprendizagem, porque ao mesmo tempo que a informática, que esse nosso novo meio de trabalhar com a tecnologia, ele é muito bom, mas ele pode ser prejudicial se ele não for bem utilizado. Então agora nós podemos prestar bem atenção. Esse é o ponto nevrálgico da nossa discussão hoje, da nossa reflexão, é justamente isso: observai tudo e retende o bem. Não deixe as coisas serem feitas de qualquer maneira, sem um esclarecimento. Volto a dizer que aquilo que a gente passa para o outro, aquela mensagem, às vezes sutil, né? Entre linhas, que parece que está tudo bem. Vamos ver realmente o conteúdo dessa mensagem e vamos repassar só coisas boas, coisas que possam trazer uma coisa boa para a gente, uma coisa útil para a gente. Uma coisa que a gente consegue, é uma vigilância na nossa vida. Então, assim, orai e vigiai. Vamos perceber tudo ao nosso redor, vamos tentar fazer a paz, não vamos criticar em excesso e vamos aprender a questionar, a conversar e a ter um desempenho melhor e fazer um autoconhecimento, para que a gente também vá se melhorando nas nossas atitudes e nas nossas decisões. Muito obrigada, agradeço a todos e espero ter sido clara nessa lição. Até mais, boa noite.